esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. E se cada um observar também, cada um tem que ficar grato, porque o trabalho é um auxílio. É só observar assim as pessoas que têm o tempo todo disponível, então elas arrumam coisas que degradam. Quando a pessoa tem um método, tem um trabalho como o nosso trabalho, então a vida da pessoa vem mantendo-se. E fica bem fácil assim de observar ao longo do tempo a transformação que a pessoa tem em relação àqueles conhecidos. Irmãos de sangue, colegas de trabalho. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição de nos elevarmos para nos tornarmos diferentes. Então, a vida, a classificação é assim: aquele que tornou-se diferente, ele tem o propósito. A vida é dele, ele vem mantendo-se melhor. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos sentimentos e dos pensamentos sobre o corpo e a alma. Então é muito importante cada um ir observando que o jeito que a pessoa pensa, o jeito que ela é, tem que ser o jeito que ela fala, o jeito que ela intui. Isso tem uma repercussão assim no nosso dia a dia bem acentuado, porque se a pessoa fala uma coisa e ela pensa outra e ela sente outra, ela não é confiável. Então, quando fala assim, que fala da pessoa, não tem uma significação, não tem porque ela não está de acordo com aquilo que ela está falando. O sentimento da pessoa tem que estar de acordo com a fala, de acordo com o pensamento. É uma condição física, é uma condição verdadeira. Se não trabalharmos dessa maneira conosco mesmo, acontece assim, nós distanciamos da luz. Quando a pessoa distancia dos ensinos do Criador, ela tem problema de saúde, é físico. E normalmente as influências que nós geramos para nós, por nos encontrarmos distante da luz, tem a repercussão de imediato no aparelho digestivo. Então, quando se fala-se de úlcera, a pessoa está fazendo um procedimento com ela, não é com a vida dela, com o trabalho que ela tem, com a moradia que ela tem. E a gente vai observando que a própria pessoa é que faz as coisas para ela. Porque no caso do homem, muitas vezes ele tem uma mulher boa, tem uma moradia que está sempre agradável. No caso da mulher, tem sempre aquele marido bom, tem sempre aquele marido que cumpre com as responsabilidades e que faz esforço para manter aquela moradia. Tem costumes bons e a pessoa adoece. Então, a gente vai observando que tudo o que a gente faz é para a gente mesmo, não é para as outras pessoas. Quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela. A perspectiva da vida dessa pessoa que melhorou é a perspectiva dela. Ela que vem esforçando-se para melhorar. Então, essa condição é bem importante assim em toda a época da vida de uma pessoa. Se a criança pequena, se ela tem uma índole boa e ela faz as responsabilidades dela, ajuda na moradia ali, com aquelas funções que precisam de ser ajudadas, mesmo ela sendo pequena, os adultos já incentivam ela a guardar aquele brinquedo que ela brincou. Se ela tira as almofadas do lugar, o adulto incentiva ela a colocar as almofadas de novo no lugar. Depois, aquela criança faz os deveres da escola e procura ser organizada. Então, aquela criança é organizada para ela, porque quando ela for trabalhar na vida para o seu sustento, ela já tem um método. Tudo que nós fazemos para nós. Quando nós tumultuamos, também os outros nos dispensam. Aquela empresa dispensa aquela pessoa que tumultua, que não é organizada. Na moradia, quando a pessoa sai daquela moradia, então pergunta sobre a falta que a pessoa faz, as pessoas falam, gostávamos dele, gostávamos dela, mas muito desorganizada, não tem método, dá muito trabalho. Então quer dizer que ficou um alívio. Quando nós nos organizamos sempre para nós.
A intuição, os pensamentos, os sentimentos atuam no plexo solar. E é bem importante a pessoa lembrar assim: do jeito que aquele que é organizado, do jeito que aquela é organizada, com a índole boa, ela também arruma melhor a sua vida, ele também arruma melhor a sua vida. Porque fica uma referência, é marco, é definição, é firme na vida de cada um as referências. Porque se a pessoa não é metódica, coerente, então ela não tem método. Então ela arruma qualquer companheiro, ele arruma qualquer companheira, ele aceita qualquer trabalho, ele se encontra disposto a fazer qualquer coisa, ele está disponível para aqueles que estão disponíveis também, para ir aos lugares, para voltar de madrugada. Mas com o método, a pessoa passa a ter uma frequência coerente, ela passa a ter a referência. Então, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos tem que ficar de acordo com a nossa fala. Quando a pessoa pensa de um jeito, fala de outro jeito e sente de outra maneira ainda, as pessoas falam assim que ela não é confiável. Faz tudo para adquirir a confiança e ninguém confia. Nós temos que lembrarmos que nós temos uma capacidade, e essa capacidade é diferente da gente pensar, é superior. Essa capacidade é aquela condição bem importante assim, quando a gente está cuidando de uma criança e a criança faz algo que é perigoso, a capacidade daquele adulto, antes de acontecer o que a criança desencadeou ali, um transtorno, o adulto já anteveu, já foi, já providenciou, já tirou aquela criança, já segurou aquela criança, e também essa capacidade nós vemos no preparo do alimento. E anteriormente algumas senhoras, que era mais comum assim, porque as senhoras têm uma força na moradia, e aquelas senhoras que ficavam na moradia, então elas sabiam o que estava acontecendo no período seguinte, e ela falava. E quando o telefone tocava, ela falava também quem estava acionando o telefone. Então essa capacidade nós temos. Então quando aquele fala, com o que ele está falando não é de acordo com o que ele está sentindo, não é de acordo com o que ele está pensando, essa capacidade nossa manifesta, então nós não confiamos nele. Aquela fala que é comum a gente ouvir assim, enrolar. E muitos outros anteriormente falavam assim, é para encher linguiça. É muito ruim para uma pessoa assim. Na vida dela, ela não consegue um cargo de confiança. Aquelas pessoas que falam aquilo que sentem, falam e pensam aquilo que está falando e que tem dentro dela uma bondade, aquela pessoa é agradável. No ambiente em que ela frequenta, todos gostam e todos passam a ter aquela pessoa como de confiança. E aquela pessoa, devido ao jeito bom dela, como a gente conhece muitos hoje, com muitos anos de vida, mantém-se na saúde. A saúde de uma pessoa tem que caminhar assim, de acordo com o que ela pensa, de acordo com o que ela sente e como ela fala. E a bondade tem que fluir, então a pessoa tem que ser boa. Porque quando a pessoa não é boa, ela também omite aquilo que ela está falando, porque dentro dela ela está gerando uma outra coisa. Para uma fase seguinte, ela apresenta-se numa condição de querer tirar proveito. Independente da profissão da pessoa, independente da idade. Então, para mantermos ligado à luz, porque é físico, se nós não mantermos ligado à luz, nós não teremos saúde. As perspectivas externas são difíceis. É só observar um jovem nos seus 20 anos aí, um pouco mais, um pouco menos, para o início da vida dele, para ele ter a capacidade de manter-se trabalhando, de ir arrumando a sua vida. Então a gente vai observando assim que se não estiver ligado à luz, a vida da pessoa fica trabalhosa, fica difícil. Então a perspectiva que nós temos que ter é com o conhecimento dos ensinos. E nós temos que lembrarmos assim, que nós temos os nossos pais, os nossos avós, e que nós estamos vindo de um processo assim, distanciando da luz.
É só observar os costumes, as tradições, as conversas que existem entre os familiares. Então, somos nós. Então, o que acontece? Os nossos descendentes serão assim, piores e mais fracos também. Então, nós temos a oportunidade de melhorar os nossos ascendentes e de melhorar os nossos ascendentes se nós melhorarmos. Isso é físico. Se nós melhorarmos, para nós melhorarmos, nós temos que conhecer o livro Na Luz da Verdade. E nós temos que lembrarmos de um ensino muito importante que Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é a palavra, os ensinos. É aquela condição muito importante da pessoa ficar impregnada com os ensinos. E nós temos que lembrarmos que Jesus disse assim que viria um outro que não ele. Então o Filho do Homem já veio. E é bem importante assim, os nomes são muito diferentes. Então, as incompreensões que existem hoje de falar que Jesus voltará é justamente a falta do saber. Então, a pessoa tem que lembrar que a perspectiva que cada um tem que ter é com o saber. Se a pessoa não tiver o saber, se ela não empenhar verdadeiramente, também ela não melhora os seus descendentes, também ela não melhora os seus ascendentes. Isso é físico. Também ela não melhora no seu ambiente de trabalho. Então, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que melhorar-se. Quando uma pessoa melhora, é aquela coisa muito boa, assim. Que é aquela criança que colabora na moradia, que colabora com os deveres, que colabora no jeito que ela é, que aquela criança somos nós. Então o tempo passa muito rápido. Todas as coisas externas têm que ser inferior à perspectiva da pessoa. Então a perspectiva que nós temos que ter é para a vida depois da morte. Porque no último instante, a pessoa não tem como ter os auxílios. E se a pessoa, durante o período de vida dela, ela não foi caminhando, alinhando-se, organizando os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua fala, de acordo com os ensinos, ela não vibra com aquela condição para poder receber os auxílios. Fica bem fácil assim da gente observar a criancinha. Ela recebeu os auxílios quando ela chegou nessa terra. E durante o período que ela estava sendo gestada, ela foi recebendo também aquilo que ela precisaria de usar aqui na matéria grosseira. Então as vestes, a acomodação na moradia, isso é físico. Se nós queremos ter o auxílio do lado de lá, nós temos que lembrarmos também de um outro ensino muito importante que fala assim, que aquilo que planta vai colher. Plantou milho, ela vai só colher milho. Se ela plantou polidez, coerência, bom senso, bondade, pensamentos bons, confiável, ela vai receber do lado de lá somente isso. Então ela será agradável. E nós sabemos assim que aquela criança que não comportou direito no ambiente de ensino, que não fez a lição de casa, pode passar para o ano seguinte, mas ela vai ter muita dificuldade. Porque na vida externa, a pessoa vai graduando, ela vai subindo os degraus. Na nossa vida interna é a mesma coisa. A nossa graduação de como nós vamos compreendendo, de como nós estamos falando, de como nós estamos sentindo aquilo que nós estamos falando. Um sorriso verdadeiro, de como a pessoa dá para nós uma satisfação em nos ver. Isso é físico. Se nós não estivermos plantando isso, do lado de lá, não tem o que colher. E nós vemos assim, quando uma criança nasce, porque a mãe não queria aquela criança, porque ela só queria namorar, ela não queria criança, então aquela criança passa a ser um problema na vida daquela mãe. Com esse problema, aquela criança não tem o apoio que necessitaria. A vida daquela criança é muito difícil. Mas o que essa criança fez numa época anterior para agora ela ter que ter uma mãe assim? E as pessoas pensam assim que tem tempo pela frente. Foi plantado isso aí, possibilitando que a pessoa dormisse. Porque ninguém tem tempo pela frente.
Aquela criança que está no ambiente de ensino, ele tem que fazer a lição de hoje. Se ele não fizer a lição de hoje, ele tem mais a lição de amanhã também. E ele tem que preparar também para a prova de outra matéria que já está chegando aí para ele, naquele dia mesmo ou no dia seguinte. Então ele já acumulou. Fica bem fácil assim de quando cada um tem uma agenda e tem aquelas responsabilidades que ele tem que cumprir. E acontece um atraso. Então aquelas responsabilidades não foram possíveis serem cumpridas no dia de hoje, devido a isso, devido àquilo, só que amanhã ele tem mais outra agenda para ser cumprida. Quer dizer que se ele quer caminhar, resolver as coisas, então ele tem que ficar mais esperto um pouco, porque ele já tem a do dia seguinte, tem as responsabilidades anteriores que não foram cumpridas. Anteriormente os professores tinham plano de aula, e então eles tinham que fazer esse trabalho. Ele não cumpriu hoje, pelo motivo sim ou pelo não, amanhã ele tem que fazer 2 planos de aula, e ele ainda tem que fazer mais coisa ainda, porque agora tem as provas para serem corrigidas. Nós, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Então a pessoa acha assim que ela vai ter tempo, não tem como ter tempo. Porque quando a pessoa tem um terreno vazio e ela quer edificar ali uma moradia, ela estuda como é melhor a posição que ela quer aquela moradia naquele terreno. Ela já tem algumas referências básicas. E se ela vai construir uma moradia pequena para na sequência do tempo ela ampliar aquela moradia, ou se aquela moradia já é definida, definitiva, então o que acontece? Ela pensou antes, porque depois não dá para arrumar. Começa a fazer de um jeito e depois aquele jeito não é, ela tem que desmanchar e fazer de outro jeito, nunca vai ficar pronta. A nossa vida é espiritual. Se nós não atuarmos de acordo com a luz, com os pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos, com a bondade, com aquilo que nós falamos, vamos adoecer. Adoecemos. Hoje tem mais de 100 tipos de doenças. Isso fica fácil assim de observar, que a pessoa tinha uma disfunção, passa a ter outra, e quando trazem o assunto sobre a diminuição da saúde, e a gente explica, a pessoa fala que não é. Porque aquilo está tão enraizado na pessoa que ela não pensa mais, ela acha que não é aquilo que ocasionou, porque agora ela pensa assim que outra pessoa vai resolver. A doença é o distanciamento da luz, porque quando tem a bondade, a pessoa também utiliza da bondade para ela vendo a limitação que ela se encontra e ela vai ponderando aquela condição muito importante que recebemos assim dos ensinos, que fala assim que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto quando ela tem um anseio, uma vontade para ser resolvida. Quer dizer que é naquela condição. Mas a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer os ensinos, para ela ver onde ela está omitindo. E se ela está omitindo, como ela faz para parar de ser alheia à sua vida e agora ela ter a condição de pedir os auxílios para ela mudar o grau em que ela se encontra. Isso não é mais ou menos, é verdadeiro. Porque aquela criança que antes de concluir o ano letivo, ela já tirou todas as notas boas, ela já foi aprovada para o ano seguinte, mas ela teve uma dedicação todos os dias e ela teve um acompanhamento. Ela foi sendo orientada. Então, as dúvidas que surgiam, ela recebia as orientações. Nós tínhamos que fazer isso com a nossa vida. Isso é físico. Se nós não fizermos isso conosco, nós seremos como todos os outros. Ficaremos sem saúde na velhice, ficaremos sem o saber. Perdeu a saúde é porque perdeu o saber. Não tem jeito de um semelhante considerar. Os semelhantes só consideram aqueles que têm saúde e que têm saber. É físico. Se a pessoa tem saúde, ela tem o saber. Se ela tem o saber, ela coloca no grau que ela se encontra. Consequentemente, ela irradia aquilo que ela é. Então ela não é importunada, dirigem-se a ela com uma consideração. E quando não tenho saúde e não tenho saber, dirige-se a ela com uma bajulação.
Então dá-se o nome de referência como superior nas funções ali dos trabalhos, mas é num sistema de bajulação. Se a pessoa tivesse uma audição boa, ela veria que aquela entonação que ela está ouvindo, colocando ela lá em cima, aquela entonação não está vibrando de acordo com o pensamento daquela pessoa, com o sentimento daquela pessoa. Isso é físico, por isso que muitas vezes as pessoas ficam irritadas. Ela perdeu aquela sensibilidade que ela precisaria de cultivar, agora ela tem que ouvir as bajulações. Dentro dela ela não aceita, mas ela não está elevando-se para melhorar o grau, para aquela entonação ser de acordo com o grau que ela agora está esforçando. É físico, não é mais ou menos a vida. Então, se a pessoa quiser alinhar-se na vida, ela tem que colocar o livro Na Luz da Verdade em primeiro lugar. Porque é aquela referência que tem que ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Então, Jesus fala assim, é através dele os ensinos, é a palavra. Então, quando se fala da palavra, é assim, porque a palavra é a vida, é a força. Mas a pessoa tem que lembrar que ela tem que graduar. E tem que lembrar de muitos ensinos, porque não é no tumulto, não é na coletividade, não é na família que tem a evolução, não é só observar os irmãos de sangue, os irmãos dos pais, se tem uma possibilidade de ter uma evolução ali na família, observar os filhos. Então, o trabalho é essa condição bem importante, assim, trabalha em ti mesmo. E esse trabalho a gente vai observando que é aquele que dá a esperança. Tem que fazer a diferença, que nós nos encontramos na matéria grosseira e que o nosso trabalho tem que ser de acordo com a luz. Se não for de acordo com a luz, aquele que não trabalha, ele ficará para trás. O para trás quer dizer assim, é aquela condição bem importante, é aquela criança que não fez os deveres de casa, que não teve um aprimoramento para assimilar as informações do ano letivo, então ele vai para o ano anterior. Quer dizer que agora não dá certo também para aquela criança, porque os novos que estão agora chegando têm um ano a menos, normalmente, menores, ele já se encontra maior, a frequência dele já não está de acordo com aqueles pequenos. Então nós vamos nos destoando na vida. E quando a pessoa não para, ela vai destoando. E quando destoa, a gente pode observar assim. Qualquer pessoa serve como amigo. Qualquer ambiente serve para a pessoa frequentar. Para a vida da pessoa é muito ruim isso aí. O trabalho é assim. É um trabalho individual, um trabalho de perseverança, de dedicação. E lembrar assim que a pessoa tem que encontrar-se naquela condição de ter dentro dela a base para receber os auxílios. Mas só temos a condição de ter a base se nós tivermos um tempo para estudarmos. Então a pessoa tem vontade de edificar aquela moradia, mas ela não dedica um tempo para conhecer aquele terreno, para fazer um trabalho com a fundação. Quando ela resolver dedicar a construção daquela moradia, ela já perdeu muito tempo. Então agora ela tem que receber a orientação que derem a ele, o dono daquele terreno, porque ele não estudou, ele não sabe fazer planejamento, ele não pensou, então ele contrata as pessoas para fazer tudo para ele. Só que a casa ficou de acordo com aqueles que ele pagou, não ficou de acordo como ele pensou, como ele queria. Ele então não pode falar nada, que ele que construiu aquela casa, ele que deu as ideias, todas as dependências internas, foi ele que planejou daquele tamanho, daquela maneira, do jeito que aquela casa é. Então nós somos assim. Como é que eu estou planejando a minha vida interna? Como é que eu estou fazendo para a minha vida? É físico, não é mais ou menos. Nos esforçarmos para nos qualificarmos para a vida, não é para as pessoas. Porque quando uma pessoa trabalha para as outras pessoas a verem, nessa condição assim é bem séria, porque depois eu tenho que mudar novamente para ser visto por aquelas pessoas.
porque as pessoas me veem por fora, não me veem como eu sou por dentro. Aí para cada um fica muito difícil. Esforçar-se não é para um período, é para a vida toda. E tem que lembrar assim que aquela capacidade assim de saber o tanto certo de cada ingrediente para fazer aquele preparado, nós temos que ir fazendo essa referência conosco. Por isso é que tem o terceiro mandamento, da pessoa ir vendo o jeito que ela está pensando, o jeito que ela pensou a semana inteira, o propósito dela e o que ela está falando, a perspectiva da pessoa. Então, na sua vida, nós temos uma coisa bem importante assim, porque independente de cada um de nós, nós vamos gravando a nossa vida diária. Então a pessoa lembra quando ela tinha 10 anos, quando ela morava numa determinada rua, que aquela rua nem tinha asfalto, nem tinha saída, o jeito que ela fazia, e o jeito que ela caminhava, independente da pessoa, aquela vivência ficou gravada. Então na nossa vida diária, independente de nós vamos gravando as vivências. E só vai ter valor para a nossa vida seguinte as vivências que forem ligadas à luz. Se não forem ligadas à luz, não tem significação, não tem nenhuma importância. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, caminhar de acordo com os ensinos, a pessoa caminha é para ela. Então os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o jeito que nós falamos tem que estar de acordo, tem que ser aquela coisa bem importante assim que o outro recebe e o outro adquire a confiança em nós, porque nós somos aquilo que falamos, somos aquilo que pensamos e somos aquilo que sentimos. Nos esforçarmos para fazer parte daqueles que serão escolhidos. Porque tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Se a pessoa tem vontade de ser escolhida para sobreviverem à época do juízo final, ela então tem que estar de acordo com os ensinos. E tem que lembrar que ela tem que ter o saber. Porque com o saber nos possibilita alinharmos do jeito que nós somos, do jeito que nós temos que nos esforçarmos para melhorarmos, para compreender melhor os ensinos, porque cada um que estuda o livro na luz da verdade vai confirmando que ela entendia de uma maneira, ou que ela vê que ela precisaria de entender pelo menos um parágrafo. Então, a capacidade nossa de ampliar esse conhecimento, de ampliar esse saber, de viver de acordo com o saber, é que nos possibilita aquela condição dos nossos semelhantes nos considerarmos e de sermos agradáveis e de sermos confiáveis. Quando a pessoa não caminha de acordo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com o que ela fala, ela também não é confiável, ela não irradia. Para termos saúde, temos que nos unirmos os três, os sentimentos, os pensamentos e o que nós falamos. Se fizermos diferente, teremos problemas já de imediato na parte digestiva. As úlceras do estômago, por exemplo, vêm daí, da pessoa não ter aquela perspectiva interna de caminhar de acordo com os ensinos, de irradiar de acordo com os ensinos. Então existe uma desarmonia, existe uma força que nos impulsiona. Usamos errado esta força, o que acontece? Então tem um desequilíbrio, e o desequilíbrio manifesta de uma maneira de doença, porque tem um ensino muito importante que fala assim: ou a pessoa vai para a luz na alegria ou ela vai no sofrimento. Estuda o livro Na Luz da Verdade.